O problema dos outros, porque faz bem conversar sobre as dificuldades do dia a dia. Oi, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o nosso quadro O Problema dos Outros. Damos início agora, então, comigo, psicóloga Karina Meng, e convidados. Espero encontrá-los bem e se cuidando. Falando em se cuidar, com a pandemia, houve um aumento pela busca de terapias alternativas e complementares. E o que é isso, né? É um tema que a gente trouxe para falar hoje, porque é bem comum as pessoas falarem que fazem, outros terem dúvidas se isso de fato ajuda. E aí foi um tema bem interessante que a gente trouxe para a gente abordar mais hoje e tirar dúvidas, né? Terapias alternativas é um termo que a gente utiliza quando nos referimos a práticas terapêuticas, que são complementares aos tratamentos de saúde tradicional. A eficácia dessas técnicas terapêuticas costuma ser calorosamente questionada no mundo médico por questões, né, da ciência, mas realmente os estudos demonstram que práticas como acupuntura, reflexologia e até mesmo a aromaterapia podem proporcionar melhoras no bem-estar e na qualidade de vida em geral. Eu sempre digo que tudo que vem soma. Tudo com certeza agrega, ajuda, mas é importante a gente saber o porquê de cada um, o que cada um realmente faz de diferença, né, no todo da pessoa. Ou, não, é só para uma determinada situação específica ou não. Por exemplo, quando a gente pensa em tratamento para depressão ou outros transtornos mentais, o que vem à nossa mente sempre é o quê? É medicamento, é psiquiatra, é psicólogo. A maioria das pessoas procura direto o médico para tratar, né, as doenças físicas e as psicológicas. Mas é válido a gente dizer que as terapias alternativas são opções, sim, para complementar o tratamento e a prevenção de transtornos mentais. Quem não tem transtornos mentais, elas também nos ajudam, porque, convenhamos, todo mundo passa por dificuldades, aborrecimentos, estresse no dia a dia. E será que para isso também ajuda? A gente vai estar falando sobre isso. Então, elas são capazes de manter a nossa saúde mental e física e sempre nos manter equilibrados. Além disso, o número de pessoas que optam por elas está cada vez maior, principalmente com a pandemia, né? Eu acho que com o aumento desse esgotamento mental que a gente tem vivido, sempre é importante buscarmos ajuda, seja de que sentido for. As terapias alternativas, então, como elas são chamadas, compõem o campo da medicina alternativa. E olha que legal. Ela é reconhecida, gente, pela Organização Mundial da Saúde, como um conjunto de práticas de atenção de saúde e que são parte da tradição do país. Para tratarmos sobre esse assunto, nada melhor do que a gente conversar com quem entende dele, né? Quem é especialista, quem estudou bastante ele. Então, trago aqui comigo hoje a terapeuta Daiane Tibola, que vai estar conversando um pouquinho com a gente. Seja bem-vinda, Daiane, aqui no nosso quadro. Muito obrigada. Boa noite a todos. Dai, eu queria começar até falando contigo, olha a intimidade da Karina, né? Já começo chamando de Dai. É bem assim. Hoje eu queria até ver contigo primeiro, assim, que tu se apresente pra gente, né? Fale um pouquinho, né, de quem é essa Daiane, o que a Daiane realmente hoje faz, trabalha, formações, enfim. Conte um pouquinho pra gente quem é você, pra nossa audiência te conhecer. Boa noite a todos. Então, eu me chamo Daiane. Atualmente, eu estou trabalhando como advogada, para surpresa de todos, né? Mas, além disso, também como terapeuta. Eu tenho formação também acadêmica em farmácia bioquímica. Então, assim, como o tema hoje é terapias integrativas, eu acredito que uma atividade não exclui a outra. Então, as terapias, elas colaboram, inclusive, em outras atividades profissionais, né? Inclusive, para atuação na advocacia. Porque a partir do momento que você tem um autoconhecimento, que você se empodera, que você passa a ser líder da sua própria vida, isso reflete positivamente também na sua área profissional, seja em outras áreas profissionais.
Então, esse é o meu resumo das minhas atividades. E assim, eu já fui farmacêutica, então assim, eu sempre gostei desse lado do autocuidado, do bem-estar. E, hoje eu vejo que a gente tem que buscar não só a parte medicamentosa, né? Então, é integrar o conhecimento da parte medicamentosa, mas, além disso, a prevenção e outras técnicas que podem colaborar para melhorar essa saúde, para esse bem-estar. E é isso aí. A Daiane tem todo esse conhecimento, né, farmacológico, o que ajuda ela, inclusive, a entender, né, o todo e quando é necessário ter o uso da medicação ou não, né? E acredito que num outro momento também vamos chamar a Daiane para falar sobre transição de carreira, né? Porque para quem está nos ouvindo e muitas vezes pensa, porque eu já sou velho para estar trocando de profissão, porque eu não gosto da minha profissão. Gente, nós temos aqui hoje uma pessoa que, é a pura realidade de que quando eu quero, quando o olho brilha por alguma coisa, a gente tem que ir atrás, né? E a Daiane, de fato, foi em busca disso. E hoje ela está trabalhando com o que ela ama muito fazer. E nesse amar muito, que terapias alternativas tu trabalha hoje, Dai? Hoje eu trabalho com barras de axis, eu sou praticante, então praticante é quem põe a mão na massa mesmo, atuando, aplicando a técnica. Eu também sou facilitadora de barras de axis, que é quem dá cursos para formar profissionais a trabalharem com barras de axis. Eu também trabalho com o reiki, o xamânico e o zui. E também com a aromoterapia, que é um trabalho com os óleos essenciais. É bacana. E aí, vocês ficaram confusos? Gente, é cada nome, né? Olha só, tem 2 tipos de reiki, tem mais a barra, mais a prática, mais a facilitadora. Então, vamos desmiuçar isso. Conta pra gente, dá um pouquinho de cada uma. O que é a barra de axis? Como é que ela funciona? O que é ser o praticante? O que é ser facilitadora? Depois a gente vai para as outras. Vamos, né, desmiuçar uma de cada aí. Vamos começar com a barra de axis. Então, barras de axis é uma técnica que no Brasil até é uma técnica recente, né? Praticamente mais ou menos 2015 que chegou a conhecimento aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos já tem desde 98. E é uma técnica que está tomando gosto, inclusive, de profissionais da saúde, como psiquiatras, psicólogos e outras especialidades médicas. Por quê? É uma técnica onde o praticante, então o profissional que vai colocar a mão na massa, ele vai tocar em pontos específicos que nós temos na nossa cabeça, que são 32 pontos, e esses pontos, eles são responsáveis por diversas áreas da nossa vida, como a comunicação, a criatividade, a sexualidade, a alegria, questões relacionadas à saúde, então, reestruturação de corpos, a cura, entre outros muitos aspectos. Então, é como se fosse tocar, como se fosse uma acupuntura com as pontas dos dedos. Então, o profissional ele vai tocar nesses 32 pontos que nós temos na cabeça. E, ao serem tocados, energias que estão ali estagnadas, que são provenientes de bloqueios, de crenças, de traumas que vieram lá do passado, ao serem tocados esses pontos, essas energias que estão ali estagnadas vão sendo dissipadas. E o que ocorre? É como se fosse apertar uma tecla de delete. Então, ao serem limpadas essas energias que estão só nos atrapalhando, nos limitando, é como se a gente se tornasse o protagonista da nossa própria história e deixasse de agir no piloto automático. Então, muitas vezes nós temos padrões da nossa vida que a gente não consegue, às vezes, ir adiante porque sempre tem alguma questão que nos trava. E muitas vezes a gente não sabe nem o que é e nem o porquê. Então, o que a terapia de barras ela faz? Ao serem tocados nesses pontos, essas energias que estão ali acumuladas, elas vão sendo limpas. E aí, é como se a sua consciência, ela abrisse espaço para novas possibilidades, infinitas possibilidades. É como se
expandisse a sua visão. Então, antes é como se tivesse aquele negócio de cavalo que tapa a visão. Das laterais, né? Das laterais. Você enxerga só naquele prisma. E aí, ao serem limpados esses pontos, através da técnica de barras de axis, é como se você enxergasse além dessa realidade que você estava acostumado a ver. Então, assim, melhora muito questões de comunicação, de se colocar no seu lugar e não deixar o outro te dominar. Não é a questão de você virar mal educado, não. Mas, muitas vezes, você colocar limites em várias relações. Relações com o marido, ou com a sogra, ou com os amigos, que muitas vezes você se coloca numa situação de inferioridade e as pessoas vão te dominando. Então, ao serem limpadas essas crenças, esses bloqueios, você vai tomando as rédeas da sua própria vida. O que é legal, gente, porque assim, ó, são questões que também são trabalhadas no processo de psicoterapia. Só que tem muitos pacientes que eles têm mais dificuldade de acessar, né, o próprio autoconhecimento deles, de saber explicar muitas vezes o que está acontecendo. Também usamos técnicas para investigar isso. E outros que às vezes têm mais dificuldade, eles podem realmente começar por um processo com a terapia, por exemplo, de barras, e depois ir para um processo de psicoterapia, porque ele já conseguiu estar mais flexível, digamos assim, com relação à tomada, né, de consciência, com relação até a se identificar, se conhecer melhor. Né? Então, assim, às vezes tem pacientes que têm mais dificuldade, inclusive, em falar, em expor, e nesse sentido também acaba agregando, né? Então, acaba sendo uma somatória. Uma observação que se faz, né, que muitos clientes chegam para mim através de indicações de psicólogos, é que, inclusive, tem pacientes que não conseguem expressar qual é a sua questão, a sua dor, porque às vezes nem ele mesmo sabe de onde é que vem aquela... Verdade. Às vezes ele está com uma ansiedade, uma síndrome do pânico, que ele não sabe nem de onde vem. E assim, o bacana nas barras de axis é que você não precisa falar nada para o terapeuta. Eu ia te perguntar, eles não falam nada, né, Não, nesse processo? Assim, ó, eu digo, quem manda na sessão é o paciente, mas assim, de modo geral, ele não precisa falar nada. Eu até, geralmente, eu converso com eles, eu digo, se você quiser só sentir e se percebendo, vai ser melhor para ti. E a pessoa, no geral, ela gosta de ficar em silêncio, sentindo o toque, que é bem... Se conectando consigo mesmo, porque, inclusive, é muito relaxante a sessão. Dai, e toda a sessão é tocada os 32 pontos ou tu toca pontos específicos? Eu, no geral, eu gosto de tocar todos os 32 pontos. Por quê? Às vezes a pessoa ela vem com uma situação, ela me diz, eu gostaria de trabalhar a minha comunicação, que eu sou travada, sou tímida, e eu sempre digo, não, eu vou trabalhar os 32 porque eu vejo que o ser humano ele é um universo, né? Ele é uma completude. Então, muitas vezes, aquela questão que ele acha que é só um problema na comunicação, muitas vezes não vem só da comunicação, às vezes é um reflexo aquilo. E às vezes vem de outros pontos que estão lá mais atrás. Então, nós temos, por exemplo, um ponto que se chama banda de implantes, que é onde nós temos todas as nossas considerações que vêm lá do nosso passado, às vezes lá desde criança, da nossa concepção, e que estão lá armazenados e refletem... Construções desde da infância. Isso, e refletem na nossa vida adulta. Então, às vezes, não é só aquela pontinha do iceberg, né? Uhum. Então, é trabalhado todo. E, às vezes, vai melhorar questões que, às vezes, tu nem esperava e que vai te dar um resultado muito melhor, né? E o paciente fica sentado, Daiane, ele fica deitado? Como é que é o processo no consultório? Ele fica deitado, pode ser numa maca ou numa cadeira especial, que é como se fosse uma cadeira de jardim, bem relaxante, mas ele fica deitado. Ah, legal. Então, ele relaxa. No modo geral, como é tocado suavemente esses pontos, a pessoa relaxa. Tem alguns que dormem,
Melhor alguns ainda, não. né, gente? Na verdade, A gente acho que está a sendo maioria... tratado e muitas vezes até relaxando. É um momento de conexão consigo e é um autocuidado, né? E a pessoa, muitas vezes as pessoas até procuram não porque tem alguma questão específica, mas para simplesmente relaxar, sentir esse autocuidado, bem-estar, esse né? autocuidado. Que eu sempre digo, qualquer tipo de terapias, qualquer coisa que é para você é um autocuidado muito importante, né? Isso ele funciona como? Daí é toda semana, tem períodos, precisa dar espaço, como é que é? Assim, ó, o Barras, na verdade, ele não tem limites, né? Quanto mais você fizer, mais vai limpando. É como se fossem camadas, né? Você vai limpando camadas da sua vivência, das suas células, aquelas energias que estão ali estagnadas. No modo geral, as pessoas costumam, pela praticidade, né? Pela corre-corre do dia a dia, elas gostam de, às vezes, uma vez por semana ou a cada 15 dias. Eu sempre digo, não tem limites. Se você pudesse fazer uma sessão diariamente, seria maravilhoso. Cada vez mais você vai expandindo a sua consciência e assim você vai ampliando situações que às vezes você nem espera. Então, você vai limpando essas questões energéticas. E daqui a pouco você vai melhorar as questões de criatividade, comunicação, autonomia da sua vida. Então, cada vez você vai expandindo mais. Então, não é só para tratar, é também para expandir-se como um ser infinito que a gente é, né? É como a gente também se manter. Também. Se manter saudável. Sim. E a pessoa também pode aprender para fazer isso sozinha? Tipo, ela ter um barras, assim? Existe o curso de barras de Axis, né? Que é ensinado algumas ferramentas de autoconhecimento e também a aplicação da técnica. No curso, é ensinado algumas técnicas para se auto-aplicar. Mas, assim, a pessoa que está aprendendo, ela não vai conseguir aplicar igual como se fosse na outra pessoa. Na outra pessoa, não é o mesmo resultado? Não, até seria o resultado porque ela vai aprender a dar os comandos. Ah, tá. Mas aquela questão do toque, de receber de outra pessoa, talvez o corpo às vezes goste de receber de outro, né? Sim. Mas, de qualquer forma, o trabalho ele vai ser feito, né? Ela vai aprender a dar esses comandos para o corpo dela, né? E vai estar também trabalhando. Uma coisa legal que eu sempre vejo nas turmas que eu dou curso é porque, assim, são formadas várias pessoas. Então, por exemplo, aqui da região, formam-se 10 pessoas. Aquelas pessoas a gente adiciona num grupo e depois você pode fazer trocas entre esses colegas, né? Então, um profissional vai fazer no outro. Então, vai estar aplicando e recebendo. Ai, que legal, então, né? já é um autocuidado também, né? E tu também tu tanto pratica no paciente que te procura, quanto tu também faz curso para quem tem interesse. Sim, e é isso que eu comentei ali, que eu sou facilitadora, né? Certo, então, facilitadora, então, é quando pode fazer o curso. Quando pode ministrar o curso, né? Então, tem alguns pré-requisitos para virar facilitadora, né? Algumas outras formações antes, né? E licenciamento, né? E aí pode virar profissional. E a pessoa que faz o curso, não necessariamente ela pode querer trabalhar com isso. Ela pode aprender para ela como autoconhecimento. Isso, eu digo que o curso, em primeiro lugar, a pessoa tem que ir com o objetivo de ter ferramentas para si. Porque ela já recebe uma malinha de ferramentas para conduzir a sua própria vida. Então, para ela ser o ator principal da sua própria vida, conduzi-la. E aí ela pode estar aplicando na família, nos amigos. Olha que legal, gente. Já pensou na família, a gente tem uma pessoa assim? Nossa, e assim, eu vejo muito que daí às vezes geralmente é a mãe que começa, né? Aí para aplicar nos filhos. Daí eu sempre digo, não, primeiro é cuidar de si, para depois cuidar dos outros. O que a Day tá falando é bem importante, autocuidado primeiro. Então aí começa tratando os filhos, marido, e muitas vezes daí aquele filho se interessa, o marido se interessa, a irmã se interessa, e aí, olha que bacana, às vezes dentro de uma própria família
tem vários praticantes, então um pode fazer no outro, e aquela família ela vai se desenvolvendo com mais harmonia, com uma saúde mental e física melhor, porque a técnica de barras ela vai liberando energias que estão ali acumuladas, densas, que trazem doenças, que trazem questões de problemas, às vezes, psicológicos. Então, essa família, ela começa a ter... E que nem eles sabem, né? Que às vezes tem isso, né? Então, começa a se desenvolver uma família mais harmônica até. E, inclusive, até na Itália, fizeram um estudo de aplicar barras de Axis em crianças. E o que se percebeu foi, assim, que a questão de aprendizagem melhorou muito. E aquela inquietação que às vezes as crianças têm, que não sabem nem o porquê, elas também melhoraram. Também ajudou. Ajudou bastante. Na concentração. Eu ia te perguntar a partir de que idade que dá para fazer, né? Que tipo, a pessoa pode receber. Na verdade, não tem idade. Não tem Se idade. aplica até em bebês. Claro que, como bebês, né, crianças, não tem tantas questões de traumas, bloqueios como um adulto, a única coisa que se restringe é o tempo da sessão. Então, uma sessão de adulto geralmente pode levar 50 minutos, uma hora e pouquinho. A média é 1 hora, digamos. Por aí, E uma criança pode levar 15 minutos, 20 minutos. Ah, entendi. Então... Mas não é, tipo assim, mães que estão nos ouvindo agora, né? Se tem filhos que estão na escola, que às vezes tem dificuldades, que às vezes o filho está mais estressado até, né? Em função de aula online, seria uma recomendação também. Muito. Olha que legal, gente. Porque vai reduzindo os níveis de estresse, vai diminuindo as ondas cerebrais, né? Então, a frequência é como se fosse acalmar, né? Tu não está dando nenhuma substância para a criança, mas de forma só uma técnica, saudável. Né? Essa criança ela vai daí ficar mais consciente daquele momento presente. E não vai ficar lá no passado, como aquele tempo antes da pandemia eu tinha meus amiguinhos, eu poderia brincar. Não, ela vai focar no presente e vai curtir o presente, né? Com as possibilidades que a gente tem no momento atual, né? Idosos também? Também. Que idosos hoje também, né? Estão isolados, tem idosos que entram em processo, às vezes, até de Alzheimer, né? Bastante. Inclusive, tem relatos, né? Que barras de Axis melhora muito os sintomas do Alzheimer. Olha, gente, que interessante isso, né? Eu vejo muitos pacientes e pessoas buscando, porque Alzheimer é só paliativo, né? Só para a gente tentar realmente manter uma qualidade para o paciente e às vezes até tentar retardar um pouquinho, né, a vinda dos próximos sintomas. E é recomendado para isso também. Também. Muito legal. E além da barra, né, de Axis, a Dai também trabalha com outras práticas, né? Que uma delas é o Reiki, que tu comentou com a gente. Como é que funciona o processo de Reiki? O Reiki, a palavra Reiki, né? Então, Rei significa energia universal e que a energia da própria pessoa. Então, o profissional, ele vai conectar essa energia que está disponível para a gente do universo. Então, se formos pensar, o universo é planeta Terra, outros planetas, todos os verdes, mares e rios. Então, olha quanta energia, quanta força está disponível para a gente, É complexo. Né? É bem complexo. O Sol, a Lua, as estrelas. Então, é como se fizesse essa conexão de todo o universo, essa energia, e conectasse com a nossa própria energia. Então, muitas vezes nós estamos desalinhados com essa energia que nós fizemos parte desse todo, dessa natureza. E pelo estresse, pela correria, a gente deixa a nossa vida nossa saúde, né, meio desalinhada. Então, nós temos os pontos, que são os chakras, que são centros de energia. Esses pontos ficam no nosso corpo. Temos vários. No Reiki, a gente trabalha os principais 7 chakras. Então, vai desde a ponta da cabeça até a base da coluna. Então, o que o profissional vai fazer? Ele vai fazer essa conexão através de símbolos, de puxar essa energia do universo, através de técnicas, para que alinhe esses centros de energia da própria pessoa. Porque muitas vezes a pessoa está desalinhada e aí ela tem sintomas de insônia, de ansiedade, de depressão,
de insegurança, de medo. E ao serem alinhados esses pontos específicos, que vão desde a cabeça até a base da coluna, ou se forem olhar outros pontos, até a sola do pé. Então, ao serem realinhados esses pontos, a pessoa vai sentir muito bem-estar, ela vai ter um sono muito melhor, relaxamento. Então, os clientes às vezes estão em situações assim, ó, de extrema ansiedade. E está tendo muitos sintomas até físicos, assim. Sim, a ansiedade provoca muito a questão física. E aí, às vezes, na primeira sessão, a pessoa já sai muito relaxada, já consegue dormir já naquela noite muito bem. E é só essa conexão, né? Se permitir, né? Se permitir. Então, se você está nos ouvindo, tem dúvidas, quer perguntar mais sobre uma prática ou outra, pode nos escrever aqui no WhatsApp, né, do rádio, 991564777, que depois do intervalo a gente vai estar respondendo para você suas perguntas. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Conteúdo de qualidade, entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação. Curta, comente e compartilhe. @Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Como vai ser o futuro? Mais humano ou mais tecnológico? Você quer definir uma profissão, construir uma carreira e trabalhar com propósitos? Venha encontrar respostas e construir novas perguntas. Escolhas que mudam a sua vida e a de muita gente ao seu redor. Para construir sua trajetória profissional, escolha uma universidade que integra teorias e práticas, que une experiências, internacionalização, alta capacidade de adaptação às novas realidades e que você conhece. Na Unesc, você é o protagonista da sua carreira. Se mantenha um profissional atualizado, com aptidão para solucionar problemas complexos, com alta empregabilidade e grande potencial empreendedor. Na Unesc, suas habilidades produzem novos conhecimentos e sua experiência formativa colabora na transformação do mundo. Vamos construir o amanhã juntos? Unesc, a universidade que você conhece e o mundo reconhece. Não é hora de parar. Precisamos seguir. Mas o momento exige mais do que nunca cuidado. Não é hora de fechar as lojas, as escolas, nem as empresas. Mas para que tudo continue aberto, cada um precisa fazer a sua parte. Hoje, mais do que nunca, não podemos parar. Parar de usar máscara e de lavar as mãos. Precisamos seguir com distanciamento social e evitando aglomerações. É cuidando uns dos outros que vamos diminuir a curva de contágio, evitando as mortes e o colapso da saúde. Precisamos unir forças, ajudar na fiscalização. Só assim vamos manter a economia girando, evitando demissões. Não é hora de parar. Não pare de se proteger. Precisamos seguir. Seguir preservando vidas. Uma mensagem da Acaerte. Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. Venha saborear o mais completo buffet da cidade, Ney Frangos, restaurante e cozinha industrial. Aqui você encontra grande variedade de carnes, massas, saladas e muito mais. Aberto de segunda a segunda, a partir das 11 da manhã. Aos sábados e domingos, temos aquele delicioso frango assado. Aceitamos cartão Visa, Mastercard, Acicard e outros. Ney Frangos, Rua Henrique Lage, 1651, próximo à União Mineira, no bairro Santa Bárbara. Telefone 3433-6413. Por uma cidade melhor. Fique alerta, todos os tipos de papéis são recicláveis, inclusive caixas do tipo longa-vida e de papelão. Não recicle papel com material orgânico, como caixas de pizza cheias de gordura, pontas de cigarro, fitas adesivas, fotografias, papéis sanitários e papel carbono. A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias, que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. Faça sua parte, cuide da sua cidade. Um alerta Rádio Cidade em Dia.
notícias, entrevistas especiais e muita informação com a sua participação. De segunda a sexta, às 20 horas. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Unesc, a força do conhecimento. Matrículas abertas. Voltando com o nosso quadro O Problema dos Outros. Hoje, aqui comigo, a terapeuta integrativa Daiane Tibola. Estamos falando sobre justamente isso, terapias alternativas. O que são, funcionam, ajudam, quais que existem. E, antes do intervalo, estávamos falando sobre o Reiki. E a Daiane estava explicando para nós sobre os 7 pontos de energia e o quanto o Reiki, de fato, é benéfico também para quem procura. O Reiki também tem idade ou não tem idade, Dai? Não, ele não tem idade, não. Desde bebês. Qualquer pessoa pode procurar. Isso, inclusive é bem recomendado e relaxante, inclusive até para mulheres grávidas. Porque, opa, que legal. Então aquele bebezinho, imagine, ele já está se conectando com uma ótima energia bem alinhada lá dentro do ventre da própria mãe, né? Então mega importante isso, gente. Gestante sempre tem que proporcionar muita tranquilidade, leveza, porque a criança já vai nascer assim, né? Não assim, na verdade ela vai vir uma criança mais calma, conforme for a vivência que ela já tem, né, durante a gestação. Então, se ela já puder ter essa experiência, que maravilha, sim, né? E a Dai estava me contando nos bastidores que além em seres humanos, também tem o Reiki animal. Olha só que novidade interessante. Conta pra gente, Dai, como é que funciona isso? O Reiki em animais, o animal ele também tem os chakras iguais os humanos, né? E de modo geral, os animais adoram também receber Reiki, até às vezes as pessoas ficam curiosas para saber como é que funciona. Mas eu tenho recebido, às vezes, muitos chamados de veterinários. Principalmente, assim, em gatos, eu já atuei para tratar cistite. A cistite é uma doença bem recorrente em gatos e tem muita relação com as características, às vezes, do próprio dono. Por quê? Às vezes, o animal está absorvendo a insegurança do dono, a ansiedade, os medos, e aí o animal acaba somatizando. E aí reflete na parte inflamatória da bexiga e às vezes acaba dando infecção, né? E vários sintomas. Então, se trabalha esse alinhamento energético do animal, e melhor ainda, se nós formos trabalhar também em conjunto esse tutor, o resultado é espetacular, porque às vezes o tutor ele não tem noção de que ele está passando, transmitindo aquela ansiedade, aquele medo para o próprio animalzinho. Que a maioria não sabe o que transmite. Então, é muito legal quando se pode tratar sistemicamente a família, né? A família. Porque vai ser benefício para todos, vão tomar mais consciência e aí o animal acaba por si só não tendo mais aqueles sintomas, né? Claro que o Reiki ele não vai mandar você largar, às vezes, o tratamento do veterinário, mas é um tratamento complementar e com avaliação junto com o veterinário, vai analisando, né, o que pode ser retirado de medicação, qual pode ser o melhor tratamento. Sim, né? Isso é bem importante. Inclusive, a fala que a Dai trouxe. Nós, psicólogos, a gente, dependendo do processo e do tratamento do paciente, a gente recomenda, sim, ele buscar também terapias alternativas, mas nada vai isentar, anular, quando ele tem realmente necessidade de fazer um encaminhamento com psiquiatra, com psicólogo, assim como os animais com veterinário, né? Ele não substitui, ele acaba somando, né, complementando, e se a pessoa já está num equilíbrio, ele acaba sustentando esse equilíbrio, né, ele acaba mantendo a regularidade dessa saúde que a pessoa já se encontra. Então, o Reiki é bem interessante e ele também tem duração de 1 hora? Em média 1 hora. Esse também não precisa falar nada, que é importante, né, gente? Também não. Quem não gosta de falar... ele simplesmente, a pessoa, ela
Modo geral, assim, quando faz o tratamento comigo, ela deita, né? Mas o reiki, inclusive, ele pode ser até à distância. A pessoa na casa dela... Com a pandemia, é interessante saber quais que são, dá para fazer online, pode né? ser online. Eu já fiz até com animais online. Muito lindo, assim. Pelo WhatsApp, chamada de vídeo, filmando o animal. Bem tranquilo. Então, a pessoa tendo, WhatsApp em casa, já dá para fazer. E a energia chega. Chega, se o terapeuta for bom. E assim, mas quando é ao vivo, né, de modo geral, a pessoa, ela deita, e aí eu vou, como se diz, canalizar, né? Então, se a pessoa permitir, eu vou colocar a mão, né? Nessa época de pandemia, às vezes a gente, né, evita, né, encostar. Usa luva. E aí vai colocando, aproximando nesses pontos específicos. Esses pontos é pelo corpo todo ou é uma região... A gente tem chakras pelo corpo todo. Mas no reiki, a gente trabalha os 7 principais. Dá foco nesses 7. Que é do topo da cabeça, depois é na testa, na garganta, no coração, no estômago, abaixo do umbigo e na base da coluna. Olha, que interessante. São esses pontos 7 que são mais trabalhados. São mais trabalhados. E aí trabalha questões de medo, a parte de comunicação. Que relatos os pacientes trazem, Dai? Depois que eles fazem contigo, né? O que eles relatam, assim, que foi de diferente? No reiki, muitos... a questão de melhora de sono, assim, é quase unânime, né? O sono. Muitas pessoas falam de sono, principalmente na pandemia, gente. O que deu de insônia. Então, assim, melhora muito, muito, muito. Diminuição da ansiedade também. Maior concentração. Diminuição de medos. Tinha gente no início da pandemia que estava com muito medo da morte, né? Sim, inclusive até hoje se mantém, né? Até a terceira onda. E aí, fazendo esse alinhamento, essa conexão com, né, de si com o universo, a pessoa se alinhando, ela começa a ter mais autonomia na sua própria vida. Então, ela melhora e vê que ela tem que viver no presente, não naquele passado ou num futuro que ainda nem chegou, né? Legal. E então melhora bastante essas questões de medo, inclusive até por isso que para animais que têm cistite é muito recomendado. É muito recomendado. E além do reiki, tem mais um que tu ainda faz, né, Dai? Isso, eu trabalho com aromaterapia, que... A aromaterapia é através dos óleos essenciais. Os óleos, eles são extraídos a frio de plantas. Então, é uma substância totalmente natural. E serve pra gente estar inalando só. Não. Cheirando, né? Falando em português. O nome se chama aroma, né? Mas, na verdade, é para inalar, para trazer memórias olfativas, que a gente tem isso. Nos emoções, trabalhar com emoções passados na pele, claro, com todo o cuidado, que alguns eles têm que ser diluídos, não pode chegar e passar diretamente na pele. Cada um tem uma especificidade, assim. Isso, alguns melhoram na concentração, outros são bons para dormir um sono melhor, outros... bem concentrada da planta. É como assim, você faz um chá em casa, você vai ferver aquelas folhas de hortelã. Vai ter uma substância química ali, vai dar um efeito, mas é muito suave perto de um óleo. O óleo, ele é como se fosse quilos de hortelã prensado e num vidrinho de 10 ml está... A polpa daquilo, a essência. A essência ali super, super concentrada. A concentração é maior. Então, assim, para um tratamento, às vezes uma gotinha ou duas já vai ser suficiente. Uau! Para, né, usar diário ou em cada vez que você for usar, né? Então, a aromaterapia ela pode ser usada para inalar, que ela vai trazer algumas memórias. Então, um exemplo só que eu dou, tem o de laranja doce. Quem cheira aquilo, todo mundo diz, ai, que cheiro de infância, que cheiro da casa da avó.
Então, o que que reporta? Reporta Ele ativa essas a uma memórias. memória gostosa de afeto, de carinho. E essas memórias, de fato, elas são carregadas com emoções. Elas são carregadas. Então, é um óleo que ele trabalha para trazer alegria para a pessoa, para trazer calma. Porque... E como é importante nos dias de hoje, né? O quanto estamos precisando de alegria e de boas memórias. Sim. E assim tem outros, né? Tem alguns que daí são mais específicos, trabalham questões de dor de cabeça, enxaquecas. Daí, além da parte inalatória, também a parte de Para quem tem fibromialgia, também seria interessante, então, que é dores pelo corpo, sem algo... Também, né? tem óleos que são usados e tem bom resultado. Eu até tenho um cliente que ele tem fibromialgia e quando ele adquiriu de mim o óleo, ele não estava tendo crises, né? Mas ele era uma pessoa bem ansiosa e não dormia. Ele falava que ele... Nossa, além da fibromialgia, aí ele não ia dormia. assim, eu nem dou bola, que eu dormir, eu já estou acostumado a não dormir. Aí eu indiquei, né, 2 óleos, na verdade. E ele, assim, já no segundo dia, ele assim, nossa, eu tô dormindo muito bem. E aí, assim, porque a fibromialgia é uma consequência, né? Então, tu trabalhando, às vezes, outras questões vão melhorar para que não desencadeie, né, aquelas dores. E se a pessoa te relatar qual é a queixa dela, tu consegue indicar qual óleo, então? Sim. Tá, e, tipo, esse caso, ele falou da fibromialgia, comentou que não estava dormindo, aí tu sabe qual que é mais recomendado, então. Na verdade, às vezes a gente acaba trabalhando o conjunto da pessoa, não só aquele sintoma, né? Não específico. Eu fiz curso para isso, estudei e aí a gente consegue ver na anamnese, né, o que às vezes não é só a fibromialgia que está por trás, às vezes é uma emoção reprimida, às vezes é bom indicar para o paciente até um trabalho com psicólogo, um trabalho com outras terapias para descarregar aquelas energias que estão ali, às vezes vêm lá de traumas, né? Memórias passadas. Memórias, traumas emocionais lá do passado que estão refletindo na fase adulta, né? Um exemplo, assim, de doença, né? Que às vezes é muito ligado a traumas emocionais. É o vitiligo, né? Ele aparece na pele. É verdade. Mas, às vezes, o que tem lá por trás, não quero dizer que 100% é isso, mas tem alguns relatos que podem ser por questões emocionais. Sim, né? Sim, questões de estresse, principalmente. De estresse, né? Então, às vezes, tu trabalhando aquele emocional vai ter um resultado no físico. No físico. E olha uma curiosidade interessante, gente. Vocês sabiam que no Brasil, mais de 20 práticas alternativas são hoje reconhecidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS? Então, essas terapias são agora de fácil acesso para uma parcela bem significativa da população. E isso é bem interessante, né? Porque já temos, né, a própria organização reconhecendo os benefícios que essas terapias alternativas têm. E hoje, assim, quando que eu posso optar para mim ir buscar uma terapia alternativa? Quando que eu posso, assim, optar? Eu quero começar a fazer. Será que eu já posso? Tem contraindicação? Eu posso fazer outras terapias junto, né? Porque às vezes a pessoa está fazendo algumas, né? Por questões emocionais, por questões, às vezes, de preocupações, ou às vezes está fazendo, enfim, tipo, eu faço yoga, eu faço isso, né? Existe algum momento, né, que eu posso estar optando por isso? Como é que é a demanda que procura, Dai? Olha, do modo geral, assim, tem aquele que está em busca de autoconhecimento, então ele vai na prevenção, ele quer expandir... Tem a parte de prevenção. Ele quer expandir a sua consciência, então ele vai ter mais cuidado consigo mesmo, com o seu corpo, né, com a sua alimentação e com a sua parte mental e espiritual. Assim como tem aqueles que deixam a água bater na bunda, como se diz. Quando a coisa tá gritante preta, ali, aí, eu busco ajuda. Isso, daí ela vem atrás no desespero. Já peguei situações que a pessoa estava em crises, de síndrome do pânico, ou uma depressão muito forte, chegou nesse estado,
Que nada, como a gente disse, sobressai realmente o tratamento, né? Médico, psicológico, mas ele acaba somando, sim. E então tem inclusive por indicação de psicólogos e psiquiatra. Então, Sim, assim, a tem pessoa, indicação. a pessoa às vezes já está em tratamento, mas precisa às vezes dar mais um gás ali, né? Quer somar mais, somar. né? Eu acho que é buscar além do tradicional. Isso, e inclusive os resultados, né, dos tratamentos do psicólogo ou do psiquiatra, eles aceleram, né, quando se buscam outras técnicas, né? Sim, soma bastante. Esse é o que eu visualizo, né, que a resposta do tratamento do outro profissional melhora muito também, né, em conjunto. Muito. Eu já tive paciente que ela veio, fez umas 2 consultas comigo e depois ela não veio mais. Passou uns 2 anos, ela voltou e ela mesmo disse, Karina, na época eu não me senti que eu estava pronta para o processo de psicoterapia. Era muito difícil ainda falar dos meus traumas e durante esses 2 anos eu fiz várias terapias alternativas. E hoje eu consigo falar melhor sobre isso e hoje, de fato, eu voltei para nós trabalharmos as questões que eu preciso. E foi um relato muito interessante, assim, porque às vezes a pessoa tem questões muito difíceis de serem trabalhadas e talvez seja pior ela forçar a situação, né? Ela pode fazer terapias complementares que, de fato, vão ajudando ela a se sentir mais confortável com aquilo que precisa ser trabalhado, né? E sempre vai ser unindo, né, essas terapias complementares, né? Uma não vai sobressair a outra, elas sempre acho que vão somar. E até eu trouxe para vocês que existem vários tipos de terapias alternativas. Aqui com a Day a gente falou sobre a barra de Axis, sobre o Reiki, aromaterapia. Também é considerado a acupuntura, terapia de florais, a homeopatia, meditação, yoga, aromaterapia, o Reiki, a barra de Axis, massagem terapêutica, reflexologia, ondas magnéticas, cromoterapia, oligoterapia, tem muitas que eu nem sei o que trabalham, arte-terapia, biodança, dança circular, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, Chantala, terapia comunitária. Nossa, existe muitas terapias e cada uma pode, né? Cada pessoa pode se identificar mais com uma ou com a outra. O que eu recomendo? Sempre se permita fazer uma sessão, né? Uma consulta, é chamado consulta, sessão. Daí? Uma sessão, né? Então, assim, sempre se permita fazer uma sessão para ver como que você vai se sentir, se você vai gostar, se vai se sentir, né? Vai se simpatizar com o facilitador, se vai sentir resultado. Claro que às vezes na primeira não vai sentir resultado, mas eu só posso falar se aquilo vai ser benéfico ou não, se eu vou gostar ou não, a partir do momento que eu se permitir fazer, né? Hoje, o que tu poderia trazer? Não sei se tu pode também, né, Day, trazer algum relato, alguma história, algum depoimento de cliente teu que possa vir a inspirar até pessoas que estão nos ouvindo, né, e que ficaram bem interessadas em realmente conhecer mais sobre essas terapias. Por exemplo, no Reiki, né, já tive pacientes que às vezes não dormiam, né, vão lá já na primeira sessão e relatam que a partir daquilo começaram a dormir direto, assim, ó, que não tiveram mais insônia. Tem outra que uma vez chegou até foi indicação, estava com um psicólogo, um psiquiatra e foi indicação. Era depressão pós-parto. Acontece bastante hoje a situação de depressão pós-parto. Assim, a pessoa estava num momento assim bem triste assim da vida, assim, tava aquela tristeza que ela não sabia o porquê. E aí a gente fez 2 sessões e assim parece que e aí ela relatou, né, que foi liberando às vezes, né, a liberação energética. Então a pessoa às vezes sua bastante, às vezes até questões digestivas, né, acabam soltando. Sim, né, porque sim. Tudo é partes energia. de intestino, estômago, são partes que muito trabalho emocional. E assim, em 2 sessões parece que é como se voltasse o brilho nos dela, assim.
E assim, hoje ela já fez relatos para mim que tá amando a criança, que a vida é outra, que agora ela encontrou alegria. Nossa, que coisa Então, claro, foi um maravilhosa. trabalho em conjunto, né? Não pode dizer que é só uma técnica ou outra, né? Então, ali teve trabalho de vários psiquiatra, terapeutas, psicólogo e as barras. Então, um complementou o outro, né? Eu achei muito lindo e acelerou bastante o processo de cura acelera dela. bastante o processo. É igual a gente já comentou também sobre a força da espiritualidade para quem faz, né, buscas também por melhorias, o quanto também isso ajuda. Só que as terapias alternativas não tem nada a ver com religiosidade, né, Dai? Não, não tem nada a ver. Barras, reiki, aromaterapia tem relação com questões energéticas, né? O nosso corpo é energia, né? É sistêmico, né? Como a gente... sistêmico. E às vezes, né, por questões emocionais, estresse, aquele de não olhar para dentro, vai desalinhando toda essa questão energética. Então, vai somatizando, as doenças vão... É como se fosse se concretando ali nas nossas células, né? Aquela energia que está desalinhada. E aí as doenças físicas aparecem, físicas ou emocionais, né? Então, essas técnicas que eu utilizo é para realinhar essas questões energéticas, né? Então, de modo geral, a pessoa já sente um belo de um bem-estar físico e emocional já na sessão, né? Ô, Daiane, e para os nossos ouvintes que ficaram mais interessados, curiosos, têm dúvidas, perguntas, pode passar para nós tuas redes sociais, telefone, aonde te encontrar? Posso. Então, meu Instagram, né, é daianetibola.bem-estar. E no Facebook é Daiane Tibola. É Tibola, T-I-B-O-L-A. Que às vezes a pessoa, né, a gente não entende muito soletrar. Lembra do bola e põe um T na frente. Bom lembrete. E o meu telefone, quem quiser anotar, é 99183-7101. E aonde eu atendo é no Oicos, que fica lá perto da M, perto da Unesc. É no Pinheirinho, né? É no Pinheirinho. É um sítio lá, também ligado a terapias alternativas. E também atendo no prédio ali do CDL, aqui no centro, e do lado da igreja... Né? Universal que tem ali, né? Ah, tá. Bem fácil de achar, gente. Mas qualquer coisa, vocês me chamem lá no Instagram ou pelo telefone. E tirem mais dúvidas que Isso. ficou, perguntas, que a Dai vai estar lá para esclarecer. Acho muito importante sempre isso. Quando a gente precisa, a gente tem que ter... esclarecer, né? E a mensagem final que eu vou passar, então, minha tarefa para vocês que estão ouvindo, adotem alguma prática de autocuidado essa semana, que pode envolver alguma terapia alternativa, pode envolver algo que seja prazeroso, uma massagem, pode envolver, às vezes, uma leitura, uma busca, uma informação. Faça algo por você, em primeiro lugar. Quando a gente está bem, quando a gente está em equilíbrio, a gente consegue ajudar as outras pessoas. E Dai, quero te agradecer muito por estar aqui com a gente, compartilhar todo esse conhecimento. Eu que agradeço. E então, semana que vem, voltamos com mais conteúdo interessante para ajudar vocês nos problemas do dia a dia. Um abraço a todos e até lá. Termine seu dia